Olá, saudações. Para você que quer conhecer um pouco mais sobre tinta de terra, mas conhecer realmente na profundidade da informação, entender como que funciona os componentes de uma tinta de terra, entender como que você define parâmetros de qualidade para tinta de terra, né? Eu tive uma conversa muito legal com o Fernando Cardoso. Fernando Cardoso, ele é mestre e doutor em engenharia civil e engenharia dos materiais, estudou profundamente a questão das tintas de terra, né? Desde da melhor forma de aplicação, da composição dos pigmentos, de ensaios para avaliação da qualidade, né, da tinta, ensaios dentro das normas técnicas. Então é uma conversa muito legal para quem está a fim de realmente se aprofundar e entender os pormenores, né, os detalhes das tintas de terra. Tá? Foram quase 2 horas de conversa que eu gravei. Eu pedi a autorização dele para disponibilizar e eu vou tentar dividir em 3 partes. Tá? A primeira parte falando um pouco mais sobre pesquisa, desenvolvimento, e depois uma segunda parte terminando essa informação, e depois uma parte falando mais sobre esse detalhe, os detalhes, vamos dizer assim, micro, né? Detalhes micro mesmo em relação aos pigmentos, aos componentes da tinta de terra, né? E o desempenho dessas tintas, tá? Muito legal. Então fica ligado aí, é longa, mas vale a pena mesmo. Vamos lá, segue aí. Então, eu queria agradecer primeiramente você ter aceitado esse convite, tá? É uma honra mesmo tê-lo com a gente. E, né, que formato que você acha interessante isso aí? A palavra é contigo, meu amigo. A gente quer saber mais sobre tintas de terra. Beleza. Bom, primeiro, te agradecer pelo convite, pela oportunidade. Para mim é sempre um prazer poder falar sobre o meu trabalho, né? Sobre basicamente o que eu tenho feito desde a minha graduação. E o que eu pensei em fazer aqui foi fazer uma breve introdução, tentando situar todos sobre essa história das tintas de terra, né? Do ponto de vista histórico, como eu me envolvo com isso também, e, e mostrar um pouco do meu trabalho de pesquisa mesmo, os dados que eu tenho, etc. E eu posso compartilhar com vocês uma breve apresentação. Não vou entrar em tantos detalhes, que ela é muito detalhada, tem muita informação lá, mas só para vocês terem uma ideia geral do que é uma pesquisa, né, no âmbito da bioconstrução, digamos, né, uma pesquisa muito aprofundada, com o objetivo de desenvolver um produto, desenvolver um processo de produção, que é mais ou menos o que eu fiz, né, durante a minha trajetória. Certo? Legal, legal. Beleza. Quanto tempo a gente tem, mais ou menos? A hora que você cansar, Então, até as você quatro. fala, 4 da tá? tarde, mais ou menos, né? Bom, eu vou falar bastante sobre esse trabalho, e depois a gente abre para um bate-bola, que eu imagino que o Legal. pessoal vai ter perguntas, Então, dúvidas, né? Então, eu vou tentar não me estender demais Então, acho uma na questão. sugestão, Fernando. Acho que a gente pode Sim, seguir até umas 10h30, mais ou menos. certo, certo. Acho que uns 50 minutos, 1 hora, e depois a gente abre para essa conversa. Acho legal. Pode ser, beleza, combinado. Massa. Então vamos lá. Fique à vontade. E, beleza, obrigado. Então, pessoal, eu acredito que né, vocês são todos alunos da arquitetura, não é isso? O Fred, Sim, né? sim. Foi isso, né? Bom, a nossa trajetória talvez seja parecida, né? Porque eu também estudei arquitetura lá na Universidade Federal de Viçosa. E assim que eu comecei, isso em 2006, né, eu cheguei lá, calouro, né, perdido, e queria me envolver com tudo que a universidade podia oferecer naquele momento, né? E eu cheguei lá e já no primeiro, digamos, nas primeiras férias, né, no meio do ano,
aconteceu um evento lá que se chama Semana do Fazendeiro. Esse é um evento que é histórico na UFV, né? Para quem não conhece a UFV, a Universidade Federal de Viçosa, e é um evento baseado, focado na extensão universitária, digamos, né? Então as pessoas vão para lá, para esse evento, para fazer cursos, participar, né, de formações rápidas em relação a trocentos temas, né? Então, assim, costuma haver 200 cursos acontecendo, né? Então você tem opção de participar, né, de muita coisa. E eu decidi, enfim, nessas primeiras férias, ficar por lá, não voltar para casa e participar desse evento, fazer uns cursos, né? E um dos cursos que estavam lá disponíveis era exatamente um curso oferecido por um projeto sediado no departamento de solos da universidade, então o pessoal da agronomia, né? Nem era da arquitetura, não tinha nada a ver, nem com engenharia civil, mas um pessoal da agronomia oferecendo um curso, era o primeiro curso que estava sendo oferecido sobre tinta de terra, fazer tinta de terra, com o professor Anor Fiorini de Carvalho, que foi a pessoa que idealizou toda essa história, né, da questão das tintas, como a gente conhece hoje. Hoje, se a gente procura na internet sobre tinta de terra, muito provavelmente as referências vão apontar para esse projeto que foi fundado lá no UFV em 2006. E eu participo desse curso, me apresento como estudante de arquitetura e o professor, logo de cara, já me convida para ser bolsista. Então, do projeto, momento de vacas gordas, né? Então, a universidade estava cheia de bolsa e tal, né? Enfim, aí eu fiquei minha vida inteira lá sendo bolsista. Começo em 2006 com esse projeto e, basicamente, o projeto estava no início, né? Estava criando as coisas. Então, como vocês podem imaginar, enfim, a gente não sabia nada de tinta, né? O pessoal da agronomia, o calor, né? A gente muito ali com muita vontade de fazer as coisas, mas pouco conhecimento sobre o que é de fato uma tinta, etc. Né? Mas a gente começou e eu acho que tudo começa mais ou menos assim, né? A gente vai fazendo, vai aprendendo, vai aprofundando e aí a coisa avança, né? Então, eu começo lá em 2006 nesse projeto e logo de cara eu sou colocado numa condição que é qual? De dar oficina. Então, mal sabia o que era aquilo e, olha, você vai dar oficina. E não era oficina lá dentro da universidade. De início foi criado um convênio grande com o INCRA. E eu comecei a viajar o Brasil inteiro dando oficina em assentamentos de reforma agrária, diversos movimentos, etc. E para mim isso foi muito importante porque, né, a história do aprender fazendo conta muito, né? Então foi durante essa trajetória que eu fui, olha só, fui entendendo de fato as coisas, né? Isso é comum para todos nós, né? Aprender fazendo, né? E tendo contato com muitas realidades, né? Então conhecendo muita gente, tendo que responder a perguntas que, nossa, né? E agora, né? Então, acho que para a maioria de vocês, como estudante de arquitetura, quando a gente vai lá para o laboratório, né, quando vai fazer as disciplinas que são mais de estruturas, de materiais, de cálculo, a gente sempre fica meio, nossa, né, isso é difícil, né, não é bem o que eu estou querendo fazer. Isso era para mim, né? Só que nesse momento, eu entrei na universidade como, né, olha, eu quero ser um arquiteto que vai desenhar, fazer coisas fantásticas e tal, né? Só que aí eu me deparo com essa área, né, que é a dos materiais, que é da tecnologia dos materiais, e me encanto por isso. E antes eu não conseguia aprender mecânica, não conseguia aprender cálculo, não aprendi nada disso de química, e passo a aprender porque eu me envolvo com a coisa, né? A coisa começa a chegar para mim de uma maneira muito prática, né? Assim, olha, você tem que resolver esse problema. Talvez fosse essa a maneira mais fácil de aprender mesmo, né? Então, eu vou me envolvendo com isso, né? Então, a gente começa primeiro dando muita oficina, né? E lá no início, o que a gente fazia? Era, basicamente, misturava terra, água e grude. Não sei quem conhece grude, né? Para quem é da roça, grude é uma cola, né, que é feita com farinha, né, com amido, né? Você esquenta o amido, né, diluído em água, aquilo ali vira uma goma, né? Então isso era usado no meio rural como uma cola, né? Era a cola do que existia. E basicamente o que a gente faz é isso, né? Se apropriar de conhecimentos já existentes, né, do povão,
para fazer essas tintas, né? Então, uma tinta ela é composta basicamente por isso, né? Precisa de algo para diluir, precisa de um pigmento, que é para dar a cor, e precisa de algo para aderir os pigmentos da superfície, né? Então, esse foi o princípio que a gente partiu dele lá no início. E isso muito em função de um conhecimento anterior, né? Então, assim, essa questão do bate-bola com a comunidade é importante porque lá no passado já se fazia tinta, né? Tinta não é novidade para ninguém, nas paredes das cavernas, né? A gente tem os registros das pinturas rupestres, né? Então, Fernando, só um oi, pouquinho. oi. Abaixa um pouquinho a tua tela, só para a gente ver você, cara. A gente está vendo só o óculos. Ah, é? Aí, E agora? show. Melhorou? Beleza, Melhorou? beleza. Ah, beleza. Desculpa, pessoal. Agora que eu estou me vendo ali no cantinho. Só testa, né? Isso, tenta se enquadrar aí. Vamos ver. Mas melhor assim? Melhorou aí, tá perfeito agora. Perfeito. Agora dá para ver. Bonito. Não. É que a cabeça é grande demais. Fica difícil. Mas, então, a gente começou, né, durante esse processo a aprender muito, né? A entender muitas coisas. Então, nas comunidades rurais onde a gente ia, as pessoas já relatavam para a gente, não, mas a gente já faz tinta de tal jeito, a gente já fazia tinta, né? E a gente começa a se deparar com todos os problemas, né, decorrentes né, que, tá, você fazia tinta, mas por que você fazia? Por que você não faz mais? Porque ela não ficava lá na parede, porque não funcionava bem, porque não tinha cor, variedade de cor suficiente, né? E essas perguntas começam a ser guardadas por nós como perguntas de pesquisa, né? Então, a gente está dentro da universidade, né? Então cabia a nós ficar fazendo esse intercâmbio o tempo todo, né? Buscar lá nas atividades de extensão as perguntas, levar para a universidade, tentar responder elas em nível de laboratório, voltar para a comunidade e sempre ficar fazendo isso. E é algo que a gente fez, né? Eu fiz até agora com a minha pesquisa do doutorado, inclusive, né? Então, né, a gente começa a realizar essas atividades todas de extensão, as perguntas começam a surgir e chega um momento que a gente para, né? Olha, está na hora da gente dar uma acalmada nas atividades de extensão e responder a uma série de perguntas importantes para que a gente consiga avançar com isso com efetividade maior, até para que as pessoas possam adotar essa técnica e usar sem medo, né? Que possa usar sabendo que a coisa vai funcionar. Então é nesse momento que eu começo a me envolver, né? Eu saio da extensão e começo a ir para o laboratório de fato, né? Me envolver com pesquisa. Então, já no final da minha graduação, olha só, né? Comecei em 2006, em 2010, né? Eu vou fazer a primeira pesquisa financiada pela FAPEMIG, um trabalho muito legal, né? E fruto de todas essas perguntas que a gente foi acumulando durante o tempo, né? Então, as principais perguntas que o povão, que todas as pessoas que adotaram a técnica e começaram a reproduzir ela Brasil afora, e foi de fato Brasil afora, porque eu dei oficina no Brasil inteiro, né? Foram as seguintes, né? Olha, o grude, né? O grude é diferente em diferentes lugares do país. Então, isso vai se comportar, vai funcionar de diferentes formas, a depender da região, né? O Brasil é um continente, praticamente, né? Então, a gente tem climas, né? Então, tem lugar que é úmido demais, lugar que é frio demais, lugar que é seco demais, né? Isso também influencia, né? Eram perguntas que as pessoas assim, olha só, quando eu pinto aqui usando essa técnica não está dando certo, por que será? Então, a gente começou a relacionar, né, uma série de variáveis. Aqui em Ouro Preto, né? Eu moro em Ouro Preto, estou falando aqui de Ouro Preto, né? A coisa funcionava de outra maneira, né? Principalmente pelos solos que estão disponíveis aqui, pelos pigmentos que a gente consegue encontrar por aqui. Então, foram tantas perguntas se acumulando, né? Durante o processo de produção, a tinta começava a decantar, não pode decantar, senão a coisa não funciona bem, né? Uma terra funcionava de uma forma diferente da outra, né? Uma série de perguntas aparecendo, né? Algumas dessas perguntas foram selecionadas, né, digamos, para a gente fazer uma pesquisa lá, né? A primeira pesquisa que a gente fez, né? Isso lá em 2010. Em 2010, olha que legal, coincide
isso é 2010 mesmo, a gente ganha um prêmio, ganhou um prêmio de inovação tecnológica na categoria Tecnologia Social da FINEP, 500 mil reais na mão, né, para a gente desenvolver pesquisa aprofundada, né? Então a gente teve, assim, a gente começa a fazer pesquisa quando surgiu essa oportunidade, né? Ao mesmo tempo um projeto da FAPEMIG e esse prêmio, né? E com esse prêmio a gente podia, olha, agora a gente consegue desenvolver um processo de produção de tinta, acessível a qualquer pessoa, que possa ser produzido em casa e que atenda a todos os requisitos de desempenho que são determinados pelas normas, né? Então, assim, um recurso como esse possibilitava a gente chegar a esse nível, né? E é importante ressaltar isso, né? Que esse projeto sempre teve como um objetivo, como foco, o desenvolvimento de uma tecnologia social. Então, para vocês, né, quem quiser saber mais sobre isso, pesquisa lá pelo termo tecnologia social, que ela tem, né, são uma série de requisitos que devem ser atendidos para ela ser considerada uma tecnologia social. Então, nossas pesquisas sempre foram conduzidas nesse sentido, e um objetivo muito importante é esse, né, que uma tecnologia social precisa ser algo replicável pela população, sem o uso de equipamentos, de coisas que sejam inacessíveis, né? E que funcione, a coisa também tem que funcionar. Então, isso foi um princípio adotado desde sempre, né? Porque quando a gente ganha esse prêmio, né, aí a universidade olha para a gente, né, olha só, ganhou o prêmio. Então, aí vem gente do departamento de química, engenharia civil, vem, né, todas as engenharias para cima da gente, olha, agora a gente vai desenvolver uma tinta para ser produzida pela indústria, e etc. Tá, gente, olha, não, a gente não quer isso. A gente não vai fazer isso. A gente vai desenvolver algo, vai continuar dentro dessa linha de trabalho, que é qual? Que é de algo que vai ser acessível a toda a população, qualquer pessoa possa fazer em casa que funcione, né? A indústria já tem recurso, já tem pesquisadores, já tem laboratório, já tem tudo em função dela para resolver isso. E, inclusive, se fosse o interesse da indústria, eles já estariam fazendo, né? Por que não estão? Então, era dar um tiro no pé, né? E contrariar os nossos princípios, né? Que eram o do desenvolvimento de uma tecnologia social. Então, pessoal, se eu estiver embolando demais, né, vocês podem me... Vai seguindo, vai seguindo. Para aí, que está surgindo dúvida, né? Tá seguindo. Vou tomar um golinho d'água aqui. Tomar pinga, porque aqui está um frio, vocês não imaginam. Ouro Preto é frio. Estou vendo, casacada, né? Cachecol, faz um frio. Eu estou numa casa de pau a pique do início do século XIX. Então, pessoal, voltando, né? Aí a gente recebe esse prêmio, né? Em parceria com o Instituto lá do Espírito Santo, né? A gente desenvolve essa pesquisa, a gente começa a desenvolver pesquisas. Então, assim, já no final da minha graduação, a gente faz a primeira num nível muito exploratório, né? E para a gente realizar uma pesquisa sobre, né, para o desenvolvimento de um material, né, um material de construção, nesse caso, que é uma tinta, né, a gente precisa entrar numa lógica que é a do laboratório, que é das normas, que é dos requisitos de desempenho que precisam ser atendidos, né? E é nesse momento que, assim, a gente começa a explorar, de fato, esse mundo e a saber do que existe, né? Então, a gente começa a ter acesso, né, a pesquisadores, né, da área da indústria, das tintas, para a gente entender como são os processos, o que precisa ser avaliado, quais são as variáveis, né, que são importantes durante todo esse processo. E aí a gente define, né, que a nossa primeira pesquisa, né, seria ampla, exploratória, para a gente entender melhor o que a gente estava fazendo, né? E é nesse momento que a gente começa a ter acesso, né, e a entender melhor a questão do desempenho, né? Que era a grande questão, né? O nosso grande gargalo era o quê? Desenvolver um produto, né, que pudesse ser produzido, reproduzido pela população e que tivesse um desempenho que atendesse a algo, né? A algo o quê? Eu chego lá, tá bom, não, eu preciso fazer algo que atenda às normas, né?
Só que não existe norma para tinta de terra, né? As normas foram desenvolvidas para tintas industrializadas, né? Só que como a gente não tinha opção lá no início, a gente teve que começar a trabalhar, né, desenvolvendo as formulações das tintas para tentar atender o que era requisito, desempenho determinado por normas para as tintas industrializadas. Então, a NBR 15079, né, ela determina os métodos de ensaio para avaliar o desempenho de tintas látex. Uma tinta látex é uma tinta que é produzida com PVA, né, ou vinil acrílica, né, então a tinta látex é isso. E é nesse momento que a gente precisa tomar decisões, né, porque já, né, com o acúmulo das experiências que a gente teve de contato direto com o povão, tudo que chegou até nós em relação ao uso do grude não estava bom, né? Na maioria dos casos, a coisa não estava funcionando bem. Por quê? Né? É simples, né? Tá? Nesse momento, a gente começa a entender por quê. Por quê? Por quê? Porque o grude é amido, né? E amido é o prato das bactérias, né? É isso, né? Tudo vai atacar amido, né? É interessante, amido para o fungo e etc. Então, se eu misturo terra com amido, né, e água, e aplico aquilo na parede, em algum momento algo vai ali comer aquilo, né? Basicamente isso, né? E também existia uma questão da própria compatibilidade, né, desse material, né, que é o amido com as superfícies alcalinas, né? Nesse caso, superfícies revestidas, né, com argamassa à base de cal, à base de cimento, etc., que era um problema, né? Então, nesse momento, né, em função do que a gente aprendeu e do retorno que a população nos deu, a gente aboliu o uso do amido. Isso é um ponto focal importante, né, do trabalho, porque a gente está tentando desenvolver algo sustentável, né, tentando desenvolver algo que gere pouco impacto, ou o mínimo impacto possível. E em algumas regiões do mundo, em outras partes do mundo, até do Brasil mesmo, né, a gente tem experiências, né, baseadas no uso de materiais de origem natural para fazer tinta, né, nesse caso as resinas naturais, os biopolímeros, e que funcionam, só que funcionam nos contextos específicos, né? Por exemplo, onde é muito seco, o ar é muito seco. Se eu usar um biopolímero que é a mucilagem do cacto, aquilo vai funcionar bem. Por quê? Porque a umidade é um dos fatores de degradação de praticamente tudo que a gente tem, né? Então, talvez aí em Brasília, né, funcione, mas lá né, dei oficina na Argentina, a gente começou a andar muito, né? Uma região muito seca e funciona, tá? As tintas estão lá aplicadas até hoje, em determinadas regiões do México. Só que no caso do Brasil, e pensando em desenvolver uma tecnologia que fosse acessível a todos dentro desse território, a gente não podia restringir ao uso, né? Ó, só pode usar o cacto lá de tal lugar do Nordeste. Não, aí não só funciona lá, né? A gente queria algo que fosse mais universal. Então a gente entrou num dilema que foi esse, né? Olha só, né? A gente quer fazer algo natural, mas o que a gente tem de natural só vai funcionar em determinados lugares. E a gente quer algo que seja acessível a todos, e isso era inclusive uma condição para esse projeto de pesquisa nosso, lá que estava sendo financiado com esse prêmio da FINEP. Então, a gente foi procurar entre os materiais sintéticos aquele que fosse o menos impactante, né? E dentre eles, né, o menos impactante, digamos, que vai emitir menos compostos voláteis que são prejudiciais, né, era a cola branca, né? A cola branca que todo mundo usa em casa, cola papel, faz parte da nossa cultura, em qualquer lugar do país a gente consegue comprar por um preço razoável, né? E ela, durante o processo de secagem, ela só vai emitir, né, vapor de água, praticamente, né? Então, a sustentabilidade, assim, qual que vai ser menos insustentável, né? Então, foi e mais acessível, né? Então, foi a questão da cola branca. Então, a gente começa a conduzir a pesquisa, né, baseando tudo no uso do poliacetato de vinila, que já é um aglutinante usado em tintas industrializadas, né? Então, a tinta látex é uma tinta feita com resina vinílica, que é basicamente isso, poliacetato de vinila, né? E
E aí a gente começa a desenvolver pesquisa, né, muito baseada no uso da cola branca, né? Só que a gente precisaria, né, tá, já agora a gente definiu o que a gente vai usar, qual vai ser o material aglutinante que a gente vai usar. Agora a gente precisa saber quanto desse, né, de cola a gente pode misturar com a terra e com a água, né, para que a gente consiga produzir uma tinta de fato que vá resistir, né, que a gente vai poder aplicar na superfície, ela vai ficar lá, né, vai resistir às condições, né, do ambiente, né, temperismo, etc. Então vocês entendem que aqui a gente já começa, né, a entrar no âmbito da pesquisa mesmo, né? Então a gente entra lá na área da engenharia química, né, digamos, né? Porque o que a gente precisaria fazer? Desenvolver formulações, né, de tintas e testar essas formulações, né? Então precisaria fazer formulações com diferentes composições, né, com diferentes solos, inclusive, né, diferentes pigmentos, aplicar isso, submeter a ensaios e chegar aos resultados, né? Então seria mais ou menos isso. Então foi isso que a gente fez nessa pesquisa inicial exploratória lá que foi a primeira que a gente fez, né? Nessa primeira pesquisa, né, a gente então estudou diferentes formulações e usando diferentes solos. E nesse momento, né, a gente começou a entender melhor o que a gente estava fazendo e a entender que o buraco estava muito mais embaixo, a gente precisaria estudar ainda mais, né? Então as pesquisas têm esse objetivo, né? A gente começa, olha, né? A pesquisa ela não serve para, ela responde algumas perguntas, mas ela serve mais para gerar novas, né? Isso é o nosso dilema no meio da pesquisa, né? Assim, e é o que é bom, né? A gente sempre está com perguntas, né? E aí a gente entende que a gente estava, né, de fato, produzindo tintas, mas para a gente chegasse a algo, né, com a qualidade, né, com a qualidade para garantir uma boa aplicação, uma boa qualidade estética, digamos, né, uma boa cobertura, etc. A gente precisaria, para além de trabalhar com essa questão de saber quanto de cola, né, quanto de resina, quanto de aglutinante a gente usaria, também entender melhor dos pigmentos, porque a gente usou diferentes pigmentos. Aqui eu estou chamando de pigmento a terra, né, pessoal? Depois, na hora que a gente for bater uma bola, a gente pode entrar em mais detalhes sobre isso, né? E aí a gente passou a entender que, olha, essa terra aqui que é branquinha, ela se comporta muito, mas muito diferente daquela que é vermelhinha, que comporta muito diferente daquela que é cor de rosa, que comporta muito diferente daquela que é verde, né? E assim vai. Ah, mas verde, Fernando, sim, verde. Né? Então a gente começa também a entender que, olha, a Terra tem uma diversidade de cores enorme. Eu tenho uma coleção aqui com mais de 200 amostras de cores diferentes, né? Tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de organizar isso finalmente, né, com esse tempo de quarentena. Aí a gente entende essas duas coisas, olha, né, que cada terra se comporta de uma maneira. Isso é né, uma coisa que a gente entendeu bem. E outra, se comportando, né, como cada uma se comporta de diferente maneira, cada uma vai demandar uma formulação diferente para a tinta. Vocês me entendem? Então, vai ter que ter menos ou mais cola, digamos, né, a depender do tipo de pigmento que a gente estiver usando. E isso já começa a ficar complicado, né? Mas agora, para o povão saber disso, como é que vai, né? Como a gente faz? Aí, novamente, que está o desafio da pesquisa, né? Se a gente não fizer pesquisa com o objetivo de traduzir isso para a sociedade, né? Para uma linguagem, com métodos, etc., não serve para nada, né? Então, a gente começa também a se deparar com essa questão, né? Que, olha, como é que isso aqui vai chegar lá, né? Como é que a pessoa agora vai saber que tem que se usar essa terra aqui vai ter que fazer de tal jeito, se usar aquela outra vai ter que fazer de tal outra maneira, né? Disso a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Eu vou avançar um pouco com o que a gente foi fazendo. Esse prêmio que a gente ganhou possibilitou, né, a gente realizar essa primeira pesquisa exploratória, que a gente começa a saber do universo, né, saber o que determina o desempenho das tintas, quais os problemas que a gente precisaria resolver.
E também possibilita a realização de outras pesquisas. Era muita grana, né? Como a gente não ia ficar submetido a uma lógica da indústria, né? Se fosse a essa, a gente torraria a grana toda numa primeira pesquisa. Então, não tinha recurso suficiente para a gente conduzir o trabalho, né? Conduzir o trabalho, inclusive realizar ações de extensão, viajar, dar oficina, participar de eventos, etc. Né? Nesse momento também a gente começa a participar de congressos, né? A mostrar isso, né? Mundo afora, né? Então, os congressos da Rede Proterra, né? Eu começo a participar deles, os da Rede Terra Brasil. Talvez o Fred tenha falado com vocês da rede, e tal, né, que realiza eventos bianuais sobre arquitetura e construção com terra. Eu comecei a dar oficina em 2008, né, lá atrás, já nesses eventos, e primeiro só a oficina, depois começando a apresentar trabalhos, e aí a gente começa a trocar informação, né, muitas informações com as pessoas que estão envolvidas nesse meio, né, que é muito legal, né, a finalidade de participar dos eventos, né. E concluo a minha graduação e entro no mestrado de cara, assim, né? E o mestrado na engenharia civil. Eu sou arquiteto e agora eu embarquei na engenharia civil, na área de materiais, porque a coisa estava muito forte para mim, me interessou muito. E a UFV abriu as portas, isso foi muito legal, né? Assim, a gente foi muito bem acolhido dentro do departamento de engenharia civil, né? E lá a gente pôde conduzir um trabalho ainda mais avançado, né? Que foi a pesquisa do mestrado. Na pesquisa do mestrado, a gente continuou, né, mais ou menos na mesma linha, né, que é de entender melhor a questão das formulações, da relação disso com o desempenho, e agora já com uma base estatística mais pesada, né? Assim, então, aí eu, arquiteto, que não queria saber de matemática, fiz 2 disciplinas da estatística avançada e fiquei feliz com aquilo, porque eu estava aprendendo e sabendo que aquilo era útil, que aquilo ali poderia, né, ajudar muito na pesquisa. E na pesquisa do mestrado, aí a gente já está fazendo algo muito mais refinado, digamos, né? A gente já consegue, né, saber, né, quais são as variáveis que são as mais importantes de fato ali para aquele trabalho que a gente está fazendo e focar nelas, né? E um fator muito importante, né, que a gente não havia abordado na primeira pesquisa, que foi o foco da segunda, que gerou os problemas da terceira, né, foi que a gente precisava, né, destruir, desfazer os agregadozinhos de partículas, né, da Terra muito bem, né, para que a gente conseguisse ter tintas com desempenhos comparáveis, né. Então o Fred deve ter falado, outras pessoas falaram com vocês que a Terra é formada por diferentes, né, frações granulométricas, né? Tem a argila, tem o silt, tem a areia, tem material orgânico, tem água, tem ar, né? Cada terra, né, é diferente da outra exatamente por conta dessa composição, né, que é granulométrica, né, tamanho de partícula que compõe, e também mineralógica, né, do ponto de vista químico, né, se uma terra tem cor diferente da outra, porque a composição mineralógica, química dela é diferente uma da outra, né, então isso é um fator importante. Em algumas terras, né, esses agregadozinhos de partículas, né, que estão ali cimentados, né, colados pelas argilas, eram muito resistentes, né? E sendo muito resistente, a gente tinha ali uma bolinha de partículas, que era só a argila, que é a fração mais fininha, que é o pigmento, né, que é o que a gente está buscando, mas como a gente não fazia um processo de dispersão eficiente desses agregadozinhos de partículas, essa bolinha de argila, que é o que importava para nós, né, tinha que desfazer ela, ia lá para o fundo. Ela decantava, porque ela era densa, mais pesada, estava se comportando quase como uma areia, que não serve para nada para a gente, no caso das tintas. Então, a pergunta, né, que nos surge, olha, como é que a gente vai fazer para destruir esses agregados de partículas e de uma maneira que o povão possa fazer isso em casa? Né, uma pergunta importante para nós, era o foco de tudo ali, né? Esse problema estava determinando muita coisa. Então, e o problema relacionado às características dos pigmentos, vocês me entendem? Né? Então, tudo isso amarrado, né? Aí a gente volta, né,
para os livros lá da Abrafat, os livros da STM, né, de métodos de análise, de produção, da indústria de tintas, etc., e a gente descobre que para fazer uma parte, né, da moagem, da dispersão dos pigmentos, né, lá na indústria, era usado um discozinho de espessor, né, uma ferramenta, que é um disco metálico dentado, né, que tem uma geometria muito específica, né, que já era usado. Então isso a gente, né, acabou se apropriando de disco que já existia, e a gente se apropriou, mas adaptando para um contexto que é qual? Que é o de pôr aquilo ali numa furadeira e bater né, o solo misturado em água e desfazer os agregados usando essa ferramenta. Eu costumo chamar, né, esse momento aí do divisor de águas, né? Então, antes disso, a gente estava fazendo um negócio lá que dava para chamar de vez em quando de tinta, né? E a gente fez uma pesquisa muito baseada nessa primeira experiência que a gente teve, sem fazer uma dispersão aprofundada, né, mais eficiente do material. Quando a gente começa a dispersar o material com esse disquinho lá, só um parênteses, né? Aí eu desenhei esse negócio, né? Copiei lá, entendi a geometria, levei no serralheiro, o serralheiro fez, disponibilizei o desenho, comecei a dar oficina, principalmente na América Latina fora, e hoje, de El Salvador a Chile, tem gente usando essa ferramentazinha para produzir tinta, de tão eficiente que ela é. Cada um deu um jeito de fazer, né, da maneira como podia. E aí, novamente, né, a questão da tecnologia social. Vocês me entendem agora a efetividade de uma tecnologia social? É algo que pode ser apropriável por qualquer pessoa, né, e que funcione bem, né? E a prova disso é que a coisa foi apropriada, né, na América Latina fora, né? Tem gente usando isso em tudo que é lugar já para produzir tinta. Se vocês entrarem na página do Facebook lá do Projeto Cores da Terra, vocês vão ver fotos, né, de atividades que a gente realizou durante essa trajetória toda, de pintura mural e etc., né? Só que como eu não estou ilustrando aqui com fotos, vocês podem entrar lá depois, que lá vai ter muito mais, vocês vão até poder conhecer esse disquinho e ver ele em funcionamento, tá? Então a gente, nesse momento, né, descobre que, olha, vamos quase que começar tudo de novo, né? Porque nesse momento, né, pensa, a gente produzia lá, antes disso, né, a gente produzia meia dúzia de balde de tinta, cada um com a terra diferente, e eram 6 tintas muito diferentes uma das outras. Você olhava para elas assim, olha só, aquela ali aconteceu isso, aquela aconteceu aquilo, né? Isso é importante para nós, a gente estava entendendo o que estava acontecendo. Quando a gente começa a produzir usando esse disquinho, né, a gente produzia as tintas, olhava para as 6, olha só, as 6 estão iguais. São 6 tintas com um comportamento muito parecido, pelo menos a aparência, né, muito similar, né, e com uma textura, né, com um aspecto de uma tinta industrializada. Então, é muito legal isso, porque a gente sempre deu muita oficina, muita formação, né, a gente trabalhou e ainda trabalha, né, com a capacitação profissional, né? Então, pintores, né, a gente trabalha muito com os pintores profissionais para eles aprenderem a técnica e difundir. E há pintores hoje, né, que foram formados por nós, que vivem disso, né, que viajam, são contratados por gente de outras partes do país, etc., para eles fazerem exatamente esse trabalho. E quando a gente começou a trabalhar com eles usando esse disquinho, né, essa ferramenta nova, eles olhavam para... Antes eles olhavam meio, esse negócio não funciona. O que é isso? Né? Sempre na dúvida. Depois, né, eles já começam a olhar para... Olha só, está igual a tinta que a gente compra lá na loja, né? E quando pintava, né, olha só, pinta igual, né? Tem um resultado muito parecido. Então, nesse momento, quase que a gente começa tudo de novo. É basicamente isso que acontece, né? Porque quando a gente destrói esses agregados de partículas, começa a ter tintas mais homogêneas, né? Uma coisa com uma qualidade maior, surgem outros problemas também, né? Porque agora a gente expôs as partículas todas, né,
Só que entre essas partículas, há partículas que se comportam de diferentes maneiras, né? Então, concluída a pesquisa do mestrado, né? Então, que a gente entende isso, né? E avalia o desempenho. Então, na pesquisa do mestrado, a gente já usou esse disquinho, submeteu novamente aos ensaios determinados pela BNT. Aí, quando a gente compara esses resultados com os da primeira pesquisa, a gente tem dois universos, né? Por isso que eu falo que a gente basicamente teve que começar de novo, porque a gente já estava fazendo uma coisa diferente, que a gente está usando uma outra ferramenta muito mais eficiente, né, para produzir as tintas. E assim, deixar claro que assim, sempre indo e vindo, né? Fazia, né? Acabava a pesquisa, já ia direto trabalhar com os pintores, olha, isso aqui não está dando certo, aquilo ali está dando certo, voltava para o laboratório, né? Então sempre isso acontecendo. E aí, né, a gente entende que quando a gente separa bem essas partículas todas, né, a gente está expondo, né, mais os pigmentos. Então, o pigmento é a menorzinha partícula, né? Então, é a fração argila, né? Então, é uma partícula pequenininha que vai dar cor. Então, nesse momento, a gente começa a expor muita argila, né? Muitos pigmentos, e expor as outras partículas também, né? Do que compõe os solos, né? Então, silt, argila e areia, né? A argila, a partícula mais pequenininha, né? O silt é intermediária, a areia todo mundo conhece maior. A areia não servia para nada para nós, porque a areia decanta, e decantando ela carrega pigmento junto, vira uma confusão, não dá para fazer tinta que decanta. Então, a areia saiu fora dessa jogada, a gente conseguia separar a areia.